Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Welber Cavalcante e nós vamos começar mais uma aula. Esta aula, nós estamos aqui com a turma do primeiro ano C da Santos Dumont, apostila 1, Introdução à Atomística, Modelo Atômico de Rutherford e Distribuição Eletrônica e a Tabela Periódica. Essas aulas têm os dias dia 8/9, 15/9, 22/9 e 29/9. Estude, faça as questões, os cálculos em folha separada. Todas as atividades devem ser respondidas, tá certo? Os cálculos de cada questão podem e devem ser devolvidos para as devidas correções, ok? Vamos à nossa primeira parte da nossa apostila, que diz o seguinte: Introdução atomística. O que a gente tem aqui na apostila de vocês? A primeira parte inicial são os modelos ou as estruturas. Professor, que estruturas são essas, professor? A primeira estrutura de todas que a gente tem que entender é essa daqui, ó, conceito geral. Então, houve algumas revoluções ou evoluções atômicas. A própria palavra átomo vem de algo indivisível. Hoje nós sabemos que o átomo ele é contido de pequenas partes, tá certo? Então, ele contém prótons, contém nêutrons, elétrons, tá certo? Então, dentro do átomo, existem essas pequenas partes. Dentro dessas partes, existem outras partes menores ainda, como os quarks, como os ânions, tá certo? Que nós vamos ver um pouco mais para frente. Estrutura geral do átomo, carga positiva, os prótons, tá certo? E a massa é uma unidade atômica, tá certo? Uma unidade. O nêutron também tem carga zero, ele tem uma unidade atômica, uma unidade. E observe o seguinte, que somente prótons e nêutrons que é considerado como massa, porque o elétron, a massa dele é muito pequena, ou seja, é 1 sobre 1836. Tá? Então, é uma massa muito pequena, a gente praticamente não consideramos o peso do elétron quando nós estamos falando sobre valores na nossa tabela periódica, nós vamos falar hoje também. Então, no geral, nós temos aqui também a representação geral. Como que aparece os nossos átomos nessas representações gerais? Então, deixa o professor limpar aqui a tela. Ó, representação geral. Nós temos aqui o nome, tá certo? O nome do átomo, o átomo X, um átomo qualquer. Em cima aparece o número de massa. O que é o número de massa, professor? É a letra A grandona, tá certo? O A maiúsculo aqui é o número de massa. O número de massa é prótons mais nêutrons. E embaixo nós temos o número atômico. Então, essa letra de baixo aqui é o número atômico. O que é o número atômico, professor? É o número de prótons, tá? Número de prótons. O átomo neutro, o que ele tem? Prótons é igual a menos E e com esse tracinho assim, ou seja, o que significa isso? A carga é zero, ou seja, a carga do elétron ela é zero para a gente. E o íon, a carga eletrônica aqui no caso é zero, ou seja, o mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons, de elétrons, tá certo? Então, prótons e elétrons têm o mesmo número, carga é zero. E o íon, ou ele é um íon positivo, ou ele é um íon, um ânion, tá certo? Ele é negativo. Se ele for positivo, ele é chamado de cátion. Se ele for negativo, ele é chamado de ânion, tá certo? Então, isso aqui é representação geral. Anote, faça essa anotação no seu material. É importante que você saiba dessas partes também. Deixa o professor pegar aqui, então, alguns modelos. Primeiro modelo que nós temos aqui, então, é o seguinte. Ó. Aqui nós temos alguns tipos de representação. Deixa eu colocar ele certinho aqui. Aqui. Ok. Então, existem algumas relações de semelhança. Os isótopos, certo? Então, aqui eu tenho o número de massa, a carga elétrica e o número de nêutrons. Então, cada um desses isótopos de hidrogênio aparece do seguinte, ó. É um próton, que ele é um elétron e um próton, tá certo? Ou seja, ele tem um e um aqui. Beleza? O deutério, ele já tem dois, ou seja,
A massa dele já é maior. Olha o que nós aprendemos aqui em cima, ó, tá? Então, a massa dele já é maior. Tá certo? O número atômico continua sendo 1, mas a massa é maior. Por quê, professor? Porque a massa é a soma do próton mais o nêutron. E o trítio de hidrogênio também, então todos eles que são hidrogênios. O trítio, ele é formado de átomos de hidrogênio, né? Ele também tem a massa 3, tá? E o número atômico dele é 1, porque a gente está falando do hidrogênio, tá? Primeiro, menor partícula ou menor átomo encontrado na natureza, ok? Continuando, então. Aí vai aparecer para você aí o primeiro exercício, certo? Então aparece aí para você agora na sua apostila o nosso primeiro exercício. Então, exercício de uma faculdade, exercício em classe. Então, aqui, vamos ler o exercício. Deixa o professor apagar isso aqui também, limpar essa tela. Aqui. Muito bom. Então, desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria de Demócrito. Foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria é constituída por várias partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos atômicos. Então, a primeira representação, segunda representação e terceira representação. A segunda alternativa é que correlaciona o modelo atômico com sua respectiva representação gráfica. Então, tem Thomson, Dalton e Rutherford. Nós aprendemos que Rutherford foi esse último aqui, tá certo? Esse aqui é o modelo de Thomson, isso, e esse é de Dalton, que ele disse que a matéria era indivisível, tá certo? Então, resposta D aqui. Algo bem tranquilo, você tem que aprender isso aqui, tá? Esse aqui é o modelo de Rutherford, o modelo que a gente utiliza nos dias de hoje. Vamos aqui para o exercício 2. Deixa eu pegar ele aqui, só um minuto. Isso. Nosso exercício 2. Alumínio é um dos elementos. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele colorido aqui para ficar mais bonitinho. Isto. Isto. Ok. Então, alumínio é um dos elementos químicos mais abundantes na natureza, mais abundantes na Terra, e é encontrado principalmente na forma de alguns minérios, sendo mais importante a bauxita. Então, o alumínio é encontrado aí na bauxita, ok? Continuando aqui a nossa leitura. A química possui uma linguagem bem particular. Os átomos desse elemento são representados como, olha o número que apareceu aqui, ó, 27, número atômico, tá certo? E o elemento é o 13, ou seja, o alumínio está na décima, é o número 13 da tabela periódica. Faz parte do estudo da química entender essas representações e conhecer algumas características de aplicação dos elementos químicos, como representados assim. Para um átomo de alumínio, determine o número D. Então, letra A, prótons. Vamos lá. Vamos determinar o número de prótons. O número de prótons aparece aqui, ó, tá? O número de prótons é o mesmo número de elétrons. Então, nós temos lá o número da massa. Massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Desculpa, professor, por elétrons é nêutrons, tá? A massa é quanto? É 27. Então, a massa é 27.
O número de prótons é quanto, professor? O número de prótons é o número do elemento, é 13. 13. E o número de nêutrons é o que falta para chegar em 27, então 14. Beleza? Então nós temos aqui todos os elementos. Então, ó, se a massa total é 27, a massa total é o número de prótons. Deixa o professor escrever aqui, o céu diferente aqui. Prótons, certo? E nêutrons, tá? Isso. Então, o número de prótons. Vamos escrever aqui. O número de prótons é 13. Aprendemos, então, que o número de nêutrons é 14. O número de elétrons, o mesmo número de prótons, 13 também. Tá bom? Partículas nucleares, ou seja, a junção de tudo, 27. Partículas na parte periférica do átomo, ou seja, externo ao átomo. A parte interior é o núcleo e a parte periférica é o elétron. Então, quantos elétrons nós temos? 13, periférico. Partículas com carga positiva. Partículas com carga positiva são os prótons. Então, é 13 aqui também. Partículas com carga elétrica negativa. Pronto, 13 também. Partículas sem carga. Sem carga são os nêutrons. Ó, partículas que não têm cargas. Então, é 14. 14 aqui. Ok? Partículas fundamentais que formam o átomo desse elemento. Então, as partículas que formam esse átomo são quantas ao todo? Como assim, professor? São quantas ao todo? Vamos fazer a conta, né? Vamos somar lá, ó. Os nêutrons mais os prótons mais os elétrons. Vamos fazer a soma? Quantos nêutrons nós temos? Isso, nós temos, ó, 14 nêutrons. 14. Quantos prótons nós temos? Temos 13 prótons. Mais 13. Quantos elétrons nós temos? Também, ó, nós temos o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, mais 13 aqui também. Ok? Então, somando tudo isso aqui, vai dar exatamente 40. Tá? Só somar 14 mais 13 mais 13. Cite algumas aplicações do material, desse material, ou seja, de alumínio. Então, alumínio, você pode fazer o que com ele? Pode fabricação das indústrias, né? Pode ser feito panelas. O que mais você conhece que é feito de alumínio? Panelas. Isto. A latinha, né? As latas. Isso. Na construção civil também, né? Construção civil também a gente utiliza isso, tá? Construção civil. Ok. Então vamos continuar aqui a nossa aula. Depois da nossa pergunta de número 1, nós temos aqui também, vamos lá, distribuição, modelo atômico de Rutherford. Deixa eu pegar aqui para vocês. Modelo atômico de Rutherford. Algumas coisas que acontecem aqui com os nossos elétrons, tá certo? Então, nós temos alguns tipos de ligação. Não vamos entrar aqui no mérito agora, mas daqui a pouco nas próximas aulas, a gente já vai entrar nessa parte. Então, existe um modelo de ligação dos elétrons. E as ligações, elas podem ser iônicas, podem ser covalentes, tá certo? Então, existem alguns tipos de ligação. Eles podem compartilhar elétrons ou não, certo? Essas ligações podem doar elétrons. E aí, quando há uma energização desse núcleo, ou seja, desse átomo, ele pode fazer o que? Um salto quântico, que a gente chama. E o que é o salto quântico? É sair de uma esfera menor para uma maior. Ou seja, sair de uma linha eletrostática menor para uma eletrostática maior. Então, nós temos aqui, estado fundamental da matéria, você tem um núcleo e o elétron aqui com um certo tipo de energia. Ao receber energia, o que ele faz? Ele pula para a sua camada externa de valência. Então, isso aqui é chamado de camada de valência, tá certo? Então, a energia recebida é igual à energia da camada de valência 2
menos a camada de valência 1, tá certo? E a mesma coisa quando ele cede energia, tá? Quando ele cede energia também acontece da mesma forma. Ele perdeu energia, então a energia 2 menos a energia 1, ou seja, é chamado de energia devolvida. Então ele pode fazer esse salto. E isso aqui são milésimos de segundo, né? Tá certo? Então é super rápido. Ao atearmos fogo em soluções alcoólicas contendo cátions diferentes, ocorre a emissão de ondas eletromagnéticas diferentes. Então, bário, teste de fogo, isso chama-se teste de fogo, certo? Se você colocar fogo aqui no bário, ele dessa cor verdeada, estrôncio dessa cor avermelhada, lítio amarelo, essa laranjada, sódio, essa amarela aqui. Então, lembra aí das lâmpadas aqui na cidade, né, das cidades. Ela é lâmpada de vapor de sódio, então por isso que são aquelas lâmpadas amarelas, tá certo? Cobre dá essa outra cor aqui, azulada, e potássio dessa cor roxa aqui, essa cor bem bonita. Bom, vamos agora falar sobre diagrama de Linus-Pauling. O que é o diagrama de Linus-Pauling, professor? Chama-se de distribuição eletrônica, certo? Chamada de distribuição eletrônica. Deixa eu colocar aqui por cima, vamos ver. Vou colocar ela aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu organizar ele aqui. Então, o que acontece com diagramas de Linus-Pauling? Você vai aqui distribuir os elétrons, tá certo? De acordo com os seus subníveis. Então, temos os níveis K, L, M, N, O, P e Q. Então, aqui ó, você tem a camada S dos subníveis, P, D e F. Sempre na diagonal. Ele é bem simples, ó. Tá vendo que embaixo tem exemplo, uma grade, certo? Tá vendo uma gradezinha ali embaixo, ó? E aí você obedece a seguinte sequência, ó. 1S2, 2S2, 3S2, ó, 2P6, 3S2, ó, 3P6, 4S2, sempre para baixo, ó. 3D10, 4, ó, P, 5, ó, 3D10, 4P6. O que é P6, professor? Porque é esse número aqui, ó, o número máximo de elétrons do subnível, tá certo? Então vamos lá de novo, o professor não esqueceu de falar isso para você. Então, ó, 1S, o S é de qual subnível? 2. Então, nessa camada S só cabe 2 elétrons. Então, todas essas camadas que são S, só cabe 2 elétrons. Todas essas camadas que são P, cabe no máximo 6 elétrons. E todas as camadas que são D, cabe no máximo 10. E todas as camadas que são F, cabe no máximo 14. Então, esse aqui é o número máximo de elétrons por número máximo de elétrons que suporta esse subnível, tá certo? Então, vamos falar aqui, ó. Então, 1S2, 2S2, volta lá em cima, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, lá em cima de novo, 4D10, 5P6, 6S2, os átomos maiores, ó, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, e lá em cima, 5F14, 6D10 e 7P6. Vamos ver aqui, para não complicar, olha aqui, como que é bem simples, ó. Timônio, ele tem 22, ou seja, exatamente 22 elétrons. Como que é essa distribuição, professor? Começa lá do de cima, ó. Aqui cabe 2, próximo. Aqui também cabe 2, próximo. Aqui cabe 6, aqui cabe 2, próximo. Aqui cabe 6, aqui só cabe 2, e a gente termina aqui, ó, com D2, tá? Deixa o professor colocar ele aqui para você. Olha que simples. Então, o que a gente tem aqui de diferente? Então, aqui você tem ao todo 22 elétrons, tá certo? Que é o mesmo número de prótons.
E você tem que fazer essa distribuição. Então, no S só cabe 2, o professor vai colocar lá, exatamente, ó. 2. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui para diferenciar. Ó. 2, certo? Ó, aqui também cabe 2. Aqui cabe 6. Aqui cabe 2. Aqui cabe 6. Tá? Aqui cabe 2. E eu vou fazer as contas, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Opa, 22. Então, aqui cabe quanto? Aqui caberia 10. Caberia 10 aqui, certo? Mas por que eu não vou colocar 10 aqui, professor? Por que você não vai colocar 10 aqui? Porque, nesse caso aqui, eu só tenho mais 2 para colocar. Tá? Então, não precisa colocar 10 aqui. Tá? Então, observe que aqui é o número, o nível máximo. Com certeza você vai entender daqui mais um pouquinho. Vai ficar mais claro isso para você. Esse é o número máximo de elétrons que cabe em cada uma das camadas. Aqui eu também tenho ele com carga positiva, ou seja, tem mais 2 aqui, ou seja, significa que vai ter 2 elétrons a menos. Aqui eu tive 15, certo? Aqui eu tenho menos 3. Então, observe que na última camada aqui, ó, nessa nossa última camada aqui, ele ficou com quanto, professor? Nessa última nossa camada aqui, ele ficou com 3. Como aqui tinha 3 elétrons a mais, ele ficou com 6. Observe que todas essas camadas aqui, a última camada é a camada 4, ó. A camada 4 tinha 2 elétrons. Já na segunda aqui, como ele tem 2 elétrons a mais, ou seja, ele tem 2 prótons a mais, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele não tem essa nossa última camada, a camada 4, que iria aqui, certo? Então, ela foi excluída desse caso aqui. Beleza? Vamos um pouquinho mais adiante. Vamos lá. Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui. Isto. Vamos pegar esse exercício aqui. Exercício em classe. Deixa eu limpar isso aqui. A gente já... Isso, coloquei. Exercício 1. Vamos continuar aqui. Olha o que aparece aqui pra gente. Lâmpadas fluorescentes possuem em seu interior argônio, Ar, e mercúrio, Hg. Quando a lâmpada está em funcionamento, os átomos de argônio ionizados chocam-se com os átomos de mercúrio, causando transferência de energia. Isso faz com que os átomos de mercúrio, ao receberem essa energia, possam emitir radiação do tipo ultravioleta. Então, as nossas lâmpadas fluorescentes são ultravioletas, tá certo? Que não é visível, mas que é absorvida por átomos de presentes no tubo do vidro. Então, aquele tubo do vidro ali, aquela tinta branca, para quem já quebrou uma lâmpada dessa, sabe que tem tipo um revestimento branco por dentro, que ele é exatamente fósforo, tá certo? É presente no tubo de vidro. Em seguida, emite luz visível para o ambiente. A emissão da radiação ultravioleta pelos átomos de mercúrio e de luz visível pelos átomos de fósforo pode ser explicada pela... Então, temos aí letra A. Conversão da energia potencial em cinética. Será que foi uma energia potencial? O que é energia potencial? Energia potencial é aquela energia possível, né? Exemplo, se você tem um objeto dependurado aqui, certo? Ele tem uma certa energia potencial. Tá? Então, é esse tipo de energia? Claro que não, né? Então, essa aqui está errada. Processos radioativos com emissão de partículas alfa? Também não, né? Também não. Um processo radioativo? Não é um processo radioativo. Esse processo, ele emite radiação, mas ele não tem partículas alfa sendo emitidas aqui. É a absorção de calor pelos átomos presentes na lâmpada? Não, ela não trabalha com absorção de calor. Tá? Não trabalha com absorção de calor.
Tá? Não é o calor que faz ele se excitar. Letra D, a formação de cátions e ânions no interior da lâmpada que faz com que ocorra a emissão de luz visível. Nós vimos aqui, ó, que a emissão da radiação ultravioleta, né, que quando passa pelo fósforo, que é aquela parte branca ali, ela é absorvida pelo fósforo, e por isso que causa. Então, não é a criação de cátions e ânions ali, não. Tá errado. Letra E, excitação eletrônica causada pelo recebimento de energia. Exatamente, ó, é uma excitação eletrônica causada pelo recebimento da energia elétrica, certo? A energia, e o retorno desses elétrons para as suas camadas de origem, que é aquele salto quântico que o professor mostrou para você. Então, está aqui o núcleo e aqui está os elétrons girando em torno dele. Aqui, tá? Diversos elétrons girando aqui em torno. Então, quando ele recebe energia, o que ele faz? Ele pula, tá? Vai para a camada exterior. E depois ele volta para a camada inferior. Então, isso aqui libera certa energia. Essa energia é absorvida pelo fósforo aqui. Certo? Vamos à nossa próxima pergunta. Só um minutinho. Então, a resposta correta nossa é essa letra E aqui. Certo? Nossa próxima pergunta é escrita assim, ó, complete a tabela a seguir. Então, vamos limpar aqui. Vamos fazer essa tabela, então. Complete a tabela a seguir. Os átomos são hidrogênio, cloro e manganês. Tá? Então, a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é a distribuição eletrônica. Tá? Professor, como faz essa distribuição eletrônica? Vamos lá, vamos ajudar o professor a fazer a distribuição eletrônica. Ela é bem simples, tá? Bem simples mesmo. Vamos calcular ela. A distribuição eletrônica aqui vai ficar a seguinte. Primeiro aqui nós vamos observar o seguinte. Aqui nós temos exatamente 7. Ó, são exatamente 7 elétrons, certo? Então, se são 7 elétrons, então a gente vai distribuir aqui nessas camadas. Então, deixa o professor pegar aquela linha. Para você fazer o diagrama de Linus-Pauling, você tem que, não é decorar, mas você tem que saber essa sequência aqui, tá? Alguns professores pedem para você decorar. Mas você tem que saber qual é a sequência. Tá? Começando aqui do primeiro nível, o professor vai deixar aqui, depois eu deleto ele. Tá? Então, ó, o S cabe 2, o próximo é um S de novo, depois P, depois 3S, depois P, 4, S, depois D, 4P, 5S, assim sucessivamente. Bom, então vamos lá. Primeiro de todos aqui nós temos 7, então a gente vai ter apenas 7 elétrons aqui. Então vamos lá, um S2, ó, nível 1, subnível S, cabe 2 elétrons. Então, 1, S, 2. Então, já coloquei 2 elétrons aqui. Agora eu vou colocar mais. Vou colocar os próximos elétrons. 1, S2. Certo? Depois de 1, S2, nós vamos, ó, 2, S de novo. Então, 2, S, 2 de novo. Então, foi 4 elétrons. E agora, nós vamos aqui, ó, depois desse S, nós subimos e começamos a ler. Sempre começa aqui de cima, tá? P. O P cabe quanto? Cabe 6. Então, 2, P, 6. Tá errado isso aqui, ó. Por quê? Porque a última camada cabe 6, mas eu só tenho 7 elétrons. Ô, professor, então a gente já colocou 4 aqui. Então, aqui só é 3, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, então, vai ficar, ó, 3. Vamos entender, então, ó. 1 S2, 2 S2, 2 P3. Professor, não era P6? Era P6, mas aqui eu só tenho mais 3 elétrons para me colocar, ou seja, então eu vou colocar apenas 3 agora. Tá?
Vamos para o cloro. O cloro tem exatamente 17 prótons, que também tem 17 elétrons, tá certo? Então, vamos fazer aqui do cloro. Vamos começar ali do cloro. Ó, o cloro, vamos lá. 1 S2, 2 S2, 2 P6, olha lá, 2 P6. Agora nós vamos 3 S2, 3 S2, vamos fazer as contas. 2, 4, 10, 12. Para chegar em 17, falta ainda 5 elétrons. Então, ó, vai para a próxima camada. Depois do 3 S2, vai para 3 P6. Certo? Mas, como eu só tenho 17, falta 5 elétrons, então eu vou colocar 3P5. 3P5. Certo? Ficou bem facinho. Vamos agora ao manganês. Próximo. Então ele tem agora 25, né? Vamos começar da mesma forma. Vamos lá. 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vamos fazer as contas. Vamos ver quantos que a gente já tem. Já tem 2, 4, 10, 12, 18. Para chegar em 25 ainda falta 7. Né? Então, depois do 3P6 vem quem, professor? 4S2. Ó. Olha lá. 3P6, 4S2. Vamos lá, vamos colocar aqui. 4S2. Como faltava 7, nós vamos chegar até no 4S2, agora 3D10. Não vou colocar 10 no 3, né? Então, eu vou colocar 3D. Falta quantos agora? Ah, falta só 5, professor. Então, 3D5 e não D10. Tá bom? Ok. Então, agora nós vamos colocar aqui distribuição eletrônica entre as camadas, ou seja, por camadas. Só para o professor arrastar um pouquinho aqui essa parte aqui, para não nos atrapalhar. Só um minutinho. Deixa eu levar um pouquinho para cá esse aqui. Deixa eu levar um pouquinho para lá esse aqui. Isso. Fica mais fácil. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar esse aqui. Vamos fazer esse aqui para cá. Fica mais fácil. Pronto. Distribuição eletrônica das camadas. Como que ficou a distribuição eletrônica das camadas, professor? Distribuição eletrônica das camadas ficaram da forma que está aqui, ó. 2, 2, 3. Então, 2, 2, 3. As camadas, cada uma das camadas, como que ficou? Primeira camada ficou com quanto? Ficou com 2. Então, camada 1 ficou com 2. E a camada 5, a camada 2 ficou com 5. 2 mais 3 ficou com 5. Então, primeira camada, segunda camada, camada 2. A primeira camada aqui no segundo ficou com quanto? A primeira camada ficou com 2 também, professor. Porque a primeira camada só cabe 2. Né? Próximo do próton só cabe 2. Depois a segunda camada é a camada S. Então a S ficou com 2, certo? Mais 6, ó, 8. Ó, a segunda camada ficou com 2 mais 6, ficou 8. Então a segunda camada ficou com 8. E a terceira camada, ou seja, o número 3 aqui, ó, a terceira camada. A terceira camada ficou com 7. Então vai o número 7 aqui também. Primeira camada aqui ficou com quanto, professor? A primeira camada aqui ficou novamente com 2. Tá? Então a primeira camada ficou com 2. Segunda camada, a camada começa com o número 2 aqui. Ficou com 2 mais 6, 8. Então a segunda camada ficou com 8. Terceira camada, 2 ó, mais 6. Opa! Mais 5? Exatamente, está na terceira. 1, 3, 3, 3. Terceira camada. Então 2, 6 e 5. 2 mais 6, 8. 8 mais 5, 13. Então aqui ficou com 13.
certo? E na quarta camada ficou com 2, que é o número 4 que tá aqui, ó. Na quarta camada ficou com o número 2, ok? Subnível mais energético dos seus elétrons. Qual é o nosso subnível mais energético? Nosso subnível mais energético é aquele que tem mais energia. Opa, como assim, professor? Aquele que está mais longe do nosso elétron, certo? Do nosso próton, lá de dentro. Ou seja, qual que é o que está mais longe de todos? O mais longe de todos é o nosso 2p3. Ó. Então, para o primeiro, nós temos 2p3. É o subnível mais energético, certo? É o P3. Subnível mais energético aqui do segundo aqui, ó. Que está mais longe tem mais energia. Opa, é o 3. O 3 está mais longe do nosso próton ó, 5, 3p5. 3p5. E por último aqui, o nosso subnível mais energético é aquele que está mais longe, vamos lá, D5, ó. Então, 3D5. Ok? E aqui, por último, pergunta: qual o número de elétrons na camada de valência? Professor, o que é camada de valência? É a camada externa, a última camada. Qual é o número de elétrons da nossa camada externa? A última camada do primeiro aqui é a camada 2. Na camada 2, você tem 2 mais 3, então você tem 5 elétrons. 5 elétrons na camada 2. O segundo aqui, a nossa última camada de todas é a nossa camada 3. A nossa camada 3 tem 2 mais 5. Então, 2 mais 5, nós temos 7 elétrons. E nosso último aqui, nosso último elemento, a camada mais externa, é a camada 4. Ó, camada 4. E na camada 4 nós temos exatamente 2 elétrons, tá? Não tem mais nenhum 4 aqui, não tem mais nenhum 4. Nós temos 2 elétrons, ok? Vamos fazer logo o número 3. O número 3, ele pede para que a gente... Alguns átomos podem ganhar ou podem perder elétrons, originando íons. Considerando as informações fornecidas no exercício anterior, determine as configurações eletrônicas dos íons. Então, vamos lá. Ó, nós já fizemos a distribuição dele. Então, no número 3, nós vamos trabalhar essa distribuição que foi feita aqui. Então, vamos lá. Ele pediu para a gente calcular o íon 3 menos. Tá? Então, aqui, o que aconteceu, professor? Ele ganhou 3 elétrons. Então, esse nitrogênio ganhou 3 elétrons. Então, vamos lá. Vamos fazer a distribuição. 1s2, fala para o professor aí. Vamos lá? Por isso, 2s2, depois 2p3. Era assim que estava ali, não era? Era. Mas aqui ele ganhou mais 3 elétrons. Se ele ganhou outros 3 elétrons, então aqui não fica 3. Porque agora, então, ele tem quantos elétrons ao todo? Isso, ele vai ter 10 elétrons. Então, aqui vai ficar 6. Ah, professor, então esses 3 elétrons vão entrar aqui? Vai entrar aqui, ó, 6. 6, porque na camada P cabe 6 elétrons, ok? Vamos fazer desse último aqui também. Ó. Deixa eu fazer aqui. Isso. Então aqui nós já temos a distribuição dele. Só que aqui nesse caso ele disse o seguinte, ele colocou que ele perdeu 2 elétrons, tá? Ninguém recebe prótons, não. Perdem elétrons. Então aqui ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, então ele está mais 2 positivo aqui, ó. Mais 2. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Vamos lá? 1s2. 2s2. Vamos copiar aqui, ó. Tá aqui já, ó. 2s2 mais 2p6. 2p6. 3s2. Ó. 3p6
Depois 4s2. Depois 3d5. 3d5. É isso? Isso, 3d5. 3d5. Ok, essa é a distribuição que está aqui. Mas ele perdeu 2 elétrons. Então, ele perde sempre da última camada. Qual é das últimas camadas que tem aqui? Isto, muito bem. Para quem falou aqui, a nossa última camada é a camada 4, certo? Então, se ele vai perder esse aqui, eu vou apagar ele aqui. Isto. E aí, agora, a gente vai trazer isso aqui para cá. Tá bom? Então, 3d5 vai ficar todo mundo juntinho aqui agora. Então, 3d5. Perfeito. Tá? Aqui ele tinha 25 elétrons, então. Aqui ele só tem 23 elétrons. Se você fizer a conta, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 com 5, 23 elétrons. Ok? Um abraço, obrigado. E até uma próxima aula. Valeu!